precisa de ouvir. Tem muita coisa importante nesse mundo que a gente precisa de ouvir. E esta é uma delas. Êxodo capítulo 19. Deus fala com Moisés do Monte Sinai. O que nós vamos aprender é o que Deus fala e por que fala. Eu sempre tenho dito aqui que tudo que Deus move na vida da gente, Ele pede uma resposta. Se eu ouço, se eu sinto, se eu passo a entender, eu preciso dar uma resposta. Está entendendo? Então ouça aí, eu vou ler para você o texto. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, na qual se acamparam ali, pois Israel em frente ao monte. Israel é o povo, viu? 12 tribos. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me servireis, ou vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então desceu Moisés do monte, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma voz, todos concordaram: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. Meus queridos amigos ouvintes, irmãos, companheiros de rádio, todos os dias tenho orado, Senhor, não deixa faltar uma revelação para um programa. Não deixa faltar uma palavra do Senhor direto do seu coração para o povo. Não deixa faltar uma direção para o povo. Que o programa continue sendo um norte na vida daqueles que precisam desse norte. Porque se nós não tivermos isso, se o ser humano não tiver isso, a tendência nossa é extraviar, é se perder. E uma vez que a gente se perde, infelizmente a gente acaba dando com os burros na água. Nossa vida passa a não ser tão apreciada e menos valor ainda. Nós temos aqui alguns milhões de pessoas que saíram do Egito por mão do Senhor, mão forte, mão de poder, e que agora estão livres de fazer tijolos, livres da escravidão, livres de trabalhar naquela carga absurda de trabalho, livres, podendo agora adorar a Deus no deserto, porque essa foi a revelação que Moisés levou para o Egito. Deixa sair o povo de Deus, para que ele celebre uma festa no deserto.
Entende? Bom, agora eles estão tendo a oportunidade. Vão para um lugar, vão para outro, vão para outro. E nesse sentido de lugar em lugar, eles foram aproximando do Senhor. Cada dia eles ouviam uma palavra diferente. Cada dia o Senhor ministrava neles algo especial. Cada dia acontecia uma especialidade da parte de Deus na vida deles. E eles foram sendo assim atraídos para Deus. Aquele povo tinha uma carga, tinha um princípio, tinha uma história. Estavam bem alienados ao Egito. Faltava para eles muito entendimento, muito conhecimento da parte de Deus e das coisas de Deus. Motivo esse que causou a ele muita dificuldade. Moisés teve muita dificuldade de conduzir esse povo por esses 40 anos. Mas uma coisa é importante, quando chegou nessa região, nesse lugar, diante de um grande monte famoso, o Senhor falou com Moisés: deixa o povo aí, sobe aqui. Só você. E lá foi Moisés. E o povo ficou na expectativa. Moisés é o nosso líder. Ele tem nos falado pelo Senhor, ele tem nos dado direção, ele tem abençoado. Ele tem sido um grande líder, um grande juiz. E todos se apegavam a Moisés. Os príncipes das pessoas, do povo, também se apegavam a ele. Ele tinha moral, autoridade para com eles. E agora, enquanto Moisés subiu no monte, eles ficaram naquela expectativa. O que será que Moisés vai ouvir de Deus? Qual será a direção que ele vai trazer da parte de Deus para nós? Sim, porque todos sabiam que a boca de Deus estava em Moisés. É bonito quando a gente reconhece que tal pessoa ou tal palavra está vindo mesmo de Deus. E não está ficando retida em uma pessoa, em um ser humano. Isso é um grande perigo, amigo ouvinte. Isso é um grande perigo. Se você definir as coisas de Deus sendo de uma pessoa, corre o risco de você negar aquela palavra e rejeitá-la e não se curvar diante dela. Mas quando a gente tem o privilégio de saber que tal palavra está vindo de Deus, porque está acompanhada de unção, de poder, de autoridade, a gente se apega assim maravilhosamente a ela, porque é a certeza, é a confiança que a gente obtém em saber que é Deus que está falando tal coisa. Bom, quando Moisés sobe, o Senhor não perdeu tempo. Começou a falar para ele umas coisas. Dá para eles uma palavra de direção. Deus aplicando na vida de Moisés para aplicar na vida do povo a direção dele. Sendo Deus, ele disse: olha, eu quero isso, eu espero isso, eu estou programando isso. Eu tirei esse povo do Egito, é para eles serem o meu povo. Nós vamos popular a terra com eles. Nós vamos transformar o mundo com eles. Nós vamos fazer, cumprir um monte de coisas de bom, de bênção nesse mundo através dessa família, através dessa tribo, dessa nação que eu quero consagrar, que eu quero abençoar e quero que eles estejam ligados em mim em unidade. E aí, amigos ouvintes, quando chega no versículo 8, então o povo respondeu a uma. Moisés falou para os príncipes e o príncipe concordou que aquilo fosse dos ouvidos de todo aquele povo. Vamos botar 2 milhões de pessoas. Então o povo respondeu a uma só voz, uma só palavra: tudo que o Senhor falou, faremos. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Foram unânimes. Toda a nação, todas as tribos ali presentes, eram 12, concordaram com o que ouviram da parte de Moisés, vinda de Deus. Tudo que Deus falou, nós faremos. E eu e você, amigos ouvintes, sabemos que Deus tem falado profundamente, sim ou não? Deus tem falado profundamente. Deus tem falado de muitas maneiras. Deus tem aberto assim
o seu coração, a sua mente e a sua voz para falar conosco, falar com cada pessoa. Ele tem falado com uma tribo inteira, uma nação inteira, um grupo inteiro, uma igreja toda, uma família toda. Mas ele espera a resposta. E tudo que Deus tem falado, a intenção é essa, está esperando resposta. Resposta minha, resposta sua. Eu disse aqui uma época que a gente é responsável. A gente se torna responsável imediatamente por tudo aquilo que a gente ouve, que a gente vê e que a gente fica sabendo. Viu? Não tem jeito de ser diferente. Você está comendo algo e chega alguém com fome do seu lado, não é possível que você consiga comer o resto sem oferecer àquela pessoa. Acho que você não tem condição para isso. Porque você se tornou cúmplice, tornou-se responsável. Mas eu estou falando também no sentido espiritual. A vontade é de Deus, a direção é de Deus. O que Deus quer, é isso que eu preciso entender. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você e o que Deus quer de nós, no plural. Está me entendendo? Deus não quer só algo de uma pessoa, não, Deus quer o mesmo de todos. E aqui inclui a casa, a casa. Se a casa está dividida entre si, ela vai ser destruída. O reino, se estiver dividido, vai ser destruído. A família, se estiver dividida, vai ser destruída. A igreja vai ser destruída. O povo, amigos, queridos ouvintes, o povo, se não estiver unido, vai ser destruído. Vai só simplesmente repetir as falas, os fatos, os acontecimentos. É isso que nós temos visto, mundo fora. Povo de dura serviço, né? Assim, as nações estão sendo colocadas assim em jugo, sendo subjugadas. Nação que está sendo oprimida, nação que está sendo assim prejudicada terrivelmente. Estamos ouvindo aí os relatos, né? A Coreia do Norte, que hoje é um país comunista, talvez o mais bravo deles todos, já viveu lá momentos maravilhosos. As igrejas na Coreia do Norte, elas eram todas renovadíssimas, cheias do Espírito Santo. A nação fazia isso, se curvava, todo mundo era um avivamento só. Mas não se uniram. Não se uniram no entendimento, não se uniram na razão, não se uniram nas verdades reveladas. O que Deus foi falando, eles foram deixando de lado. Eles foram se encantando com argumentos humanos e deixando o que Deus falou. Hoje é a nação mais difícil para o Evangelho. Hoje lá assim se acha, a polícia achar uma Bíblia numa casa, aquela família todinha morre e a Bíblia é queimada. Nas Filipinas e em outros lugares, muita coisa de bom já aconteceu. Esse país nosso já teve momentos gloriosos na presença de Deus. Momentos cheios da glória de Deus. E hoje está vivendo um caos. Nós estamos vivendo nesse país, não sei se você está acompanhando, esse país Brasil está sendo assim, dilacerado. A dívida externa, amigos ouvintes, a dívida já está chegando na casa de muitos trilhões. Ela é impagável, segundo as pessoas que mexem com isso. Impagável, trilhões de dólares. E está devendo mais. E cada mês deve mais. Cada mês estoura as contas. Você não está vendo isso? É um erro que você faz. Mas a grande verdade é essa. Estamos num barco que está afundando. Falando de nação. A igreja é a mesma coisa, porque se a igreja não der ouvido à voz de Deus, como é que ele vai dirigir essa igreja? Se a família não dá ouvido à voz de Deus, como é que vai conduzir o Senhor essa família? É assim mesmo. Então aqui agora, Deus fala com Moisés, Moisés desce, junta os príncipes, coloca todos eles diante dele e diz assim, ó, Deus mandou falar isso, isso e isso. E o povo todinho ouviu. Era a ordem que Deus estava dando, era a direção que Deus estava dando.
Era revelação para as pessoas obedecerem. E o povo entendeu na hora do calor da palavra. Nós estamos vivendo nesse país, não sei se você está acompanhando, esse país Brasil está sendo assim, dilacerado. A dívida externa, amigos ouvintes, a dívida já está chegando na casa de muitos trilhões. Ela é impagável, segundo as pessoas que mexem com isso. Impagável, trilhões de dólares. E está devendo mais. E cada mês deve mais. Cada mês estoura as contas. Você não está vendo isso? É um erro que você faz. Mas a grande verdade é essa. Estamos num barco que está afundando. Falando de nação. A igreja é a mesma coisa, porque se a igreja não der ouvido à voz de Deus, como é que ele vai dirigir essa igreja? Se a família não dá ouvido à voz de Deus, como é que vai conduzir o Senhor essa família? É assim mesmo. Então aqui agora, Deus fala com Moisés, Moisés desce, junta os príncipes, coloca todos eles diante dele e diz assim, ó, Deus mandou falar isso, isso e isso. E o povo todinho ouviu. Era a ordem que Deus estava dando, era a direção que Deus estava dando. Era a revelação para as pessoas obedecerem. E o povo entendeu na hora do calor da palavra, ele entendeu. Deus está falando que quer o povo unido, quer o povo abençoado, quer o povo presente, ativo, participativo, chegando junto. E aqui a resposta foi essa, ó. E todo o povo disse a uma, tudo que o Senhor te falou, nós faremos. Falou, mas não fez. Falou, mas não fez. Não obedeceu, não se curvou. Está entendendo, amigos ouvintes? Então eu gostaria de chamar a sua atenção para você olhar para dentro da sua casa. Quem que governa a sua casa? Quem que manda aí de verdade? Quem que tem a direção para dar para a sua casa? Se for o Senhor, se você está dizendo que quem manda aqui é Deus, então você precisa entender que a obediência a Deus é o máximo para você dizer que a minha casa serve a Deus, obedece a Deus. Porque Deus tem um plano na sua casa, na sua família. Deus não te deu uma família simplesmente. Não foi assim cair de paraquedas. Cada filho que você tem faz parte do programa, do projeto de Deus. Alguém disse assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, parece que foi Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir não é ser de uma igreja. Servir é servir. E para servir tem que entender o que Deus quer. Um caso está escrito na Bíblia, e outro num caso é revelação, é orientação. Para isso que o Espírito Santo está na terra. Guiarei vocês em toda a verdade, para que não tropece. A igreja não pode caminhar na tradição. Tradição mata a gente. A igreja tem que caminhar na orientação, na direção do Espírito. O Espírito Santo está aqui para isso. Esse programa tem sido o canal de Deus para dirigir você, para dar um norte na sua vida. Mas muita gente tem me encontrado pela rua, por aí, e tem me dito, pastor, como que eu tenho sido abençoado através do programa? Como que Deus tem falado comigo, pastor? Eu estou maravilhado, tenho prazer de servir a Deus, eu tomo cada um chacoalhão, cada um empurrão, cada umas varadas para as costas, e o meu prazer continua cada dia mais. Eu não perco um programa, porque eu sei que vem em direção de Deus. Eu fico honrado. Mas ninguém pode ficar aí se dando a luz de ouvir Deus e não se coçar e não ter uma atitude. Porque tudo que você ouve tem que dar uma resposta para aquilo que você ouve. Se Deus está ministrando na sua alma, dê resposta a Deus. Se Deus está ministrando no seu espírito, dê resposta. Se Deus está ministrando no seu corpo, dê resposta. Atua, obedeça, se curve. Diga, eis-me aqui, Senhor. É isso. É muita gente andando em caminhos tortuosos, em sendas de horror. É muita gente desviada, andando em caminho desviado, fora do projeto de Deus. A obra do Espírito está para o sul, você está para o norte. Eu vejo o senso crítico das pessoas, né? Eu vejo isso, as pessoas têm usado muito a boca
para censurar algumas coisas, porque não concorda, porque acha que está errado, porque não aprendeu assim, porque não é assim, e você fica atropelando. Toma cuidado com isso. Deus revela estratégias. Revelou para Moisés, passou para os príncipes, passou para o povo, para as tribos de Israel, e todos disseram, nós vamos cumprir à risca o que o Senhor está falando conosco. Porque nós vamos receber a melhor terra do mundo. E lá nós vamos gerar uma nova nação, uma nação que vai começar de novo. Essa nação é para a glória de Deus. Por isso que está aqui o Pentateuco. Os 5 livros da lei é para guiar aquele povo. É para administrar aquele povo. É para liderar aquele povo. Todo mundo tem que ter uma regra. Todo mundo tem que ter um princípio para seguir. Seguimos uma palavra escrita, mas nós também seguimos a luz do Espírito, uma revelação, uma direção que Deus continua falando com cada um. Tem coisas que ele fala para as 4 paredes, para a congregação, para a igreja, mas tem coisas que ele fala para cada um. E não está fora do que ele tem falado no contexto total. Aí na sua casa, amigos ouvintes, a sua casa pode estar muito desamparada, muito desviada do projeto de Deus, cada um para o lado. Atenção, pais de família, vocês são 100% responsáveis pelos filhos. 100%, está tudo nos ombros de vocês. Então, vocês precisam entender isso, levar seus filhos ao que Deus está falando, levar os seus filhos ao projeto de Deus em obediência. Sua família precisa saber disso. Josué disse, eu e minha casa serviremos. Nós não seremos simplesmente crente, nós vamos servir. Eu, a minha mulher, os meus filhos, se tiver nora, se tiver neto, se tiver genro, o que chegar, os agregados, todo mundo vai ter que servir. Jó era assim, os filhos deles tinham princípios. Não é cada um fazendo o que bem entende, não é cada um fazendo o que acha. É isso, porque a família não pode ser destruída. Uma família destruída, ela perde o valor como família. Uma família atrapalhada, ela se desmantela toda, sai do projeto de Deus. Porque Deus deu a terra de Canaã para cada família. Foi dividido em tribos e depois em famílias. Cada família ganhou um pedaço de terra. Terra que mana leite e mel. O melhor dessa terra para servir a Deus da melhor maneira possível. Está me entendendo? O que Deus espera da minha casa e da sua casa é que nossa casa possa servir a Ele como casa, como família, como povo de Deus. Você tem que corrigir esses erros aí, ó. Você tem que passar o chicote nesse negócio errado aí, botar uma disciplina aí, falar grosso da sua casa, impor moral. Não, o seu filho fala e você se curva para o seu filho. Sua filha está fazendo o que bem entende, você não tem moral para corrigir, Deus pode te cobrar isso. Porque um dia você falou para Deus, Senhor, me dá uma família, me dá filhos perfeitos, me dê isso, me dê aquilo. Na internet eu vi outro dia, eu ri para não chorar. O cara falando assim, ó, quer colocar nome bíblico nos seus filhos? Educa eles. Porque eu vi o Mateus e o José fumando maconha ali na esquina. Quer botar nome bíblico? Educa eles. Ah, pastor, meus meninos é muito difícil. Eu acho que é você que é mole. Chega junto. Não tem esse negócio não, filho fazer o que quer. Que tipo de pai você é? Que tipo de mãe você é? Que tipo de príncipe você é? Que não lidera seu principado? Que é isso? Pode não. Bota ordem na sua casa. Bota horário, bota princípios. Bota lei, bota regras. Filho tem que aprender isso. Ah, meu filho não sabe, enquanto não assiste bastante coisa na internet, no telefone, não vai dormir. Toma o telefone dele e se ele criar casa, você faz ele engolir ele. Você tem que fazer alguma coisa, porque senão você vai perdê-lo. E o seu filho não vai prestar para nada, a não ser te dar trabalho e desonrar a Deus. A igreja é a mesma coisa. Um bando de gente frequentando igrejas que não tem unidade, que não somam na unidade. Vai para casa falando mal do pastor, falando mal do culto, falando mal da reunião, da mensagem. Não gostei daquela mensagem. Tem gente assim.
Tem gente para casa com senso crítico, falando bobagem. Já viu falar a ilustração de comer pastor assado? Já ouviu? Vou contar para você. O pai, a mãe e o casalzinho de filhos foram para a escola bíblica dominical. Terminando a escola bíblica dominical, vieram para casa, trocaram de roupa e foram fazer o almoço, aquele almoço gostoso. Quando terminou o almoço, com Coca-Cola, com tudo de bom, os filhos vieram, sentaram à mesa e cada um serviu o seu prato, estão comendo, os pais falando a respeito da escola bíblica dominical. Os filhos comendo com os ouvidos atentos às conversas dos pais, e os pais falando mal do pastor, falando mal da família do pastor, falando mal dos obreiros, falando mal dos professores, falando mal da igreja. E os meninos assistindo. Quando os meninos crescem, vocês acham que eles vão querer ser daquela igreja? Você fala para eles, não, meu filho, tem que ser da igreja, tem que ir para a igreja, tem que servir a Deus. Mas vocês não estão servindo, vocês estão comendo pastor assado. Seus meninos estão comendo pastor assado. Vocês estão falando mal deles. É isso que Moisés buscou no monte? É isso que Deus revelou para o líder, para você fazer na sua casa? Na sua empresa, por exemplo? Essa xingação, essa coisa tudo errada, dando golpe, dando tramóia, mentindo. Ô amigos ouvintes, eu estou mostrando para vocês desde o princípio, o país nosso pode entrar em guerra civil, viu? Pode ser que o país entre em guerra civil. E aí? Como é que você vai fazer para defender sua casa? Como é que você vai fazer para defender sua pátria? Unidade. Unidade precisa de ter. É ser um com aquele. É ser um com o outro. É somar. As pessoas põem um prazer em sair falando mal e é isso mesmo que acontece. Destruem tudo. Então, meus queridos ouvintes, esse povo de Israel disseram a uma só voz: tudo que Deus te falou, nós vamos acatar. Tudo que o Senhor falou, faremos. Vai ser amargo, vai ser difícil, vai ser meio tempestuoso, vai ser meio triste, mas nós vamos obedecer. É Deus que falou? Nós vamos obedecer. Então, tudo que você tem ouvido de Deus, você tem sido responsável. Tá ok? Você se torna responsável. Porque na obra de Deus, quem não é força, é peso. Quem não soma, divide. Quem não produz, dá prejuízo. Dentro de casa é a mesma coisa, na família é a mesma coisa, na sociedade a família é a mesma coisa. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor porque Ele reina, porque Ele governa, porque Ele administra. Então não faça bagunça da sua vida, não faça a sua vida não servir para nada. Para que você veio? Para que você está aqui ocupando essa terra inutilmente? Deus está falando conosco em todas as palavras. Some lá na sua igreja. Bota a mão no arado, bota os ombros de baixo. Vamos lá, gente. Na sua casa, chega junto na sua casa, chega junto diante de Deus, chega junto diante de sua família, chega junto diante do seu pai, diante da sua mãe. É isso. Não é bom ser sozinho, é bom ser dois. Então, reage. Reage. Dá a mão para o seu pai, dá a mão para sua mãe, dá a mão para os seus irmãos, dá a mão. Vamos junto, lá na igreja, soma com o seu pastor. Pastor, pode contar comigo, viu? Aleluia. Se sobrar dois aqui, um sou eu. Fala para ele. Se posicione. Porque vai chegar uma hora aí que o bambu vai dar lasca. Vai chegar uma hora aí que a tendência dos problemas é só aumentar e vir para cima de nós com tudo. Apocalipse está cumprindo cada dia. Pode ser que você tenha que dar prova disso. Então, meu amigo e meu ouvinte, o Senhor está falando com você. O povo deu resposta. Tudo que Deus te falou, nós faremos. Foi unânime. Pensa nisso dentro da sua casa, pensa nisso na sua igreja, pensa nisso na sociedade que você mora nela, pensa nisso na sua rua, no seu bairro, pensa nisso lá na empresa que você trabalha, pensa. E você vai precisar dar uma resposta disso, tá? Você balança os ombros e diz assim, tô nem aí, quero nem saber. Pode ser que Deus te cobre isso, tá? Pode ser que Deus está te falando já, cobrando. Não aceito isso de você, não.
Pensa nisso aí. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Toma rumo, toma direção. Ele vai gostar de você, cada dia mais. Deus te abençoe, viu? Em nome do Senhor Jesus. Programa A Determinação Profética. A hora é essa.